O Arthur mandou: como quantificar e precificar equipamentos e quanto a presença de um equipamento vai impactar no coeficiente da obra? Cara, Arthur, para você quantificar e precificar equipamentos, tá? Tem serviços e mão de obra que já tem o equipamento nessa composição. Então, por exemplo, escavação mecanizada. A composição daquele item, o custo unitário e o tempo gasto daquele equipamento já tem na composição. Então, tem vários serviços e tarefas que tem na composição esse equipamento. Agora, você pode usar em cada serviço esses equipamentos ou tirar fora dessas tarefas e compor a quantidade você desse equipamento. Então, por exemplo, segundo o meu orçamento, meu estimativo lá, eu vou ter 15 horas ou 15 dias do determinado equipamento. Eu vou tirar daquela tarefa, daquele serviço, escavação, um exemplo, e vou criar um item no meu orçamento, maquinários e equipamentos, e vou colocar o aluguel desse equipamento. Então, vou colocar o aluguel desse equipamento por 30 dias, o aluguel desse equipamento por 15 dias. Geralmente, eu faço assim, eu não deixo os equipamentos e a mão de obra desse equipamento e tal, enfim, o operador desse equipamento nos serviços, escavação, enfim, eu não deixo no serviço. Eu crio um item separado dentro do meu orçamento, equipamentos e maquinários, e defino a locação daquele equipamento. A quanto custa esse equipamento para mim por mês, junto com o operador, junto com a gasolina, óleo diesel, o que for. Eu crio tarefas para ficar melhor a análise do meu orçamento e eu entender quais tipos de equipamentos eu vou precisar naquela obra. Fica também muito mais fácil eu apresentar o orçamento assim para quem vai gerir aquela obra. Quem vai gerir aquela obra, ele sabe que vai precisar de um equipamento pesado por tantos dias, tantos meses, entendeu? É assim que eu faço, tá? E quanto esse coeficiente vai impactar na mão de obra, é muito difícil saber, tá? É muito difícil saber. Cada obra tem um tipo de equipamento necessário, enfim, não tem como eu definir o coeficiente de mão de obra que vai impactar na minha mão de obra, o equipamento. Tem como eu saber, e você pode fazer na mão mesmo, cara, eu teria uma escavação que era manual. Agora eu vou fazer essa escavação mecanizada. Então você consegue fazer no seu orçamento definir qual é o impacto, qual a redução, se você está gastando mais, se você está gastando menos, se você diminuiu o tempo, se você gasta um pouco mais, mas você ganhou tempo de cronograma. Então, fazendo isso no seu orçamento, você consegue definir. Então, para você realmente entender esse impacto sobre a mão de obra, utilizando um equipamento ou não, ali na mão mesmo você faz. Eu gastaria 30 horas de pedreiro, 30 horas de servente para fazer essa escavação. E com maquinário eu vou gastar 3 horas, 4 horas. Enfim, isso você consegue saber o impacto dele ali mesmo orçando. E aí você pode definir. Cara, fica melhor realmente colocar a mão de obra. Eu deixar só a mão de obra, só o servente fazendo essa escavação, do que eu trazer um maquinário pesado. Aqui eu ganho pouco tempo de cronograma, a economia não é tão grande, então eu não preciso acelerar minha obra, então eu posso manter o meu servente mesmo. Eu vou ter um custo a mais de transporte desse equipamento. Ali, quando você está fazendo o orçamento, você consegue definir esses impactos, essas melhorias ou não de você colocar um equipamento para substituir a sua mão de obra, tá bom?